Oi, gente! Mais uma quinta-feira de live. Uhul. E aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Tava com saudade, hein? Porque a outra live foi na terça-feira, então até chegar quinta parece que foi mais distante. Mas olha, mais um mês de lives todas as semanas, promovendo saúde aonde? Aqui, ó, no Saia da Toca. Porque o Saia da Toca, gente, ele tem essa função, entendeu? De fazer você sair da sua zona de conforto, enxergar outras coisas novas, né, Malu? Oi, Malu! Fazer você sair daquela sua caixinha, daquilo que você acha que é o certo, que é a única coisa que existe. E não é, né? Quando a gente começa a conversar com outras pessoas, a gente começa a ver que, na verdade, o nosso mundo é muito pequeno, que tem muita coisa. A live da semana passada sobre fisioterapia, né? Na verdade, reabilitação vestibular através da fisioterapia para tratar tonturas e vertigens com a minha querida amiga, a doutora Aline Piratello, foi assim, incrível. E aí veio essa coisa, né, gente? Eu sou fisioterapeuta e eu não conheço tudo da fisioterapia. E aí hoje eu tô aqui, a minha querida convidada, Larissa Reis, ponto físio, ó, se liga nesse perfil, hein, gente? Que já entrou aqui. A gente vai bater, vai fazer um bate-bola sobre a importância do papel do fisioterapeuta na promoção de saúde. E aí, gente, vem mais dessa coisa do sair da toca. Oi, mãe, tudo bem? Minha mãe sempre tá aqui comigo. Que essa coisa de as pessoas, gente, perguntam assim, olha pra mim, fisioterapeuta, a primeira coisa que fala, faz massagem? Olha, nada contra a massagem. Eu particularmente, eu não gosto de fazer massagem, eu gosto de receber massagem. A massagem ela é um recurso importantíssimo dentro da fisioterapia. Mas a fisioterapia não faz só massagem. Né, Lu Borg? Aí, a Luciana Borg, outra fisioterapeuta, fenomenal. Então, assim, gente, é muito amplo, né? Essa ciência muito linda. E hoje eu tô aqui para fazer esse bate-papo com a minha querida amiga, nova amiga, a fisioterapeuta Larissa Reis. Então, eu vou convidar a Larissa para a gente começar esse bate-papo. Ah, gente... opa, desculpa. Quase derrubei o celular aqui. Tô na empolgação. E outra coisa que eu queria falar para vocês é que é isso, fisioterapia, assim como qualquer outro curso na área da saúde, é uma ciência. Então, quando a gente fala em ciência, a gente está falando em conhecimento. Então, precisa de muito estudo. Então, você, entendeu? Dessa nova geração, da geração virtual, não pense que tudo é aqui, ó, na telinha. Você precisa colocar a mão, você precisa experimentar, você precisa errar, né? Só para você poder aprender os erros, calcular os seus erros, porque você vai lidar com seres humanos. Então, muito importante que você esteja aberto para estudar e calcular o seu erro, porque você está lidando com outras vidas. Vou conversar aqui com a minha querida convidada, Larissa Reis. E enquanto ela entra, eu vou apresentar a minha convidada, gente. E assim, eu não vou apresentar igual eu sempre apresento falando, porque... Oi, Larissa! Seja bem-vinda ao Canadá! Ô, Larissa, peraí, deixa eu te apresentar do jeito que você merece. Gente, olha essa chiqueza. Que a Larissa, ela é profissional das redes sociais, gente. Ela eleva a fisioterapia no nível e ela torna a fisioterapia acessível para a galera. Mas olha o que eu tô falando para vocês, dá licença. Olha isso, gente, que lindeza de apresentação. E eu vou apresentar a minha querida Larissa por aqui. Então, Larissa Reis é fisioterapeuta, formada pela Unicid em 2002, com larga experiência no mercado da fisioterapia domiciliar, home care, empresária há mais de uma década. Aí vocês estão vendo eu aqui na sombra aqui do computador, estou empolgada. E olha, quando eu falo de estudo, presta atenção, gente, o quanto que essa mulher estudou e continua estudando, tá? É pós-graduada em fisioterapia em UTI pelo HCFM USP, pós-graduada em fisioterapia intensiva neonatal e pediátrica pela Unileia, tá certo, Larissa? Certo? Pós-graduada
pós-graduada em gestão e assistência domiciliar home care pela Unileia também. Concursando MBA, não, concursando MBA não, já é pós-graduada em MBA em gestão de saúde pela Fabic, com parceria da Fisiocurso São Paulo. Falta aqui, ela é fisioterapeuta integrativa, é ozonioterapeuta e também é terapeuta de florais e tem experiência de mais de uma década como coordenadora e gestora de equipe de fisioterapeutas domiciliar, lutando pela valorização da fisioterapia domiciliar, a fim de manter uma equipe com qualidade técnica assistencial, promovendo prestação de serviço humanizado e personalizado. Oferece consultoria fisioterapêutica a empresas e operadoras de saúde, promove cursos e palestras de aperfeiçoamento aos profissionais na atuação fisioterapêutica domiciliar, experiência em formação e gestão de equipes especializadas nas mais diversas áreas da fisioterapia. Cadê? Peraí. Merece. E aí, gente, a galera, entendeu, Larissa? Não quer estudar. Ah, professor, tem muita coisa para ler, tem muita coisa para fazer, não vou dar conta. O que você fala para essas pessoas, Larissa? Tudo bem, gente? Boa noite, Carli, querida. É um prazer estar aqui perto de você nesse momento, né, gente? Porque ela tá lá em Toronto, no Canadá, né? Ela não está aqui no Brasil. E o que eu falo assim, Carli, eu, né, oriento todos os fisioterapeutas que eu trabalho, que coordeno, a estudar e a não se fechar na fisioterapia. A fisioterapia cresceu muito, né? A gente tem várias especialidades e o importante é o profissional ter experiências não só em uma área. Eu sempre formei a minha carreira tendo experiências em diversas áreas e atuando sempre naquilo que a gente mais gosta, né? Mas a necessidade de você saber de outras áreas para ser um profissional mais completo, para você ter mais o que oferecer ao paciente, é muito importante. Então, o estudo, o conhecimento, a dedicação, ela é uma continuidade na área da saúde, na fisioterapia, porque as informações, as mudanças, né, tudo acontece numa velocidade muito rápida. E agora que a gente tem as redes sociais, acaba sendo o nosso canal de visita, tanto de pacientes quanto de negócios, de divulgar a promoção de saúde, né, que a gente vai falar, através dos canais virtuais que nós temos, que a gente tem que mais usar e abusar disso, para que a população conheça o nosso trabalho tão rico, né, tão diversificado e tão importante, mas ainda é tão pouco valorizado. Apesar da pandemia, né, que nós enfrentamos e ainda estamos enfrentando, a gente vê aqui no Brasil, Carli, demissões em massa nos hospitais de fisioterapeutas que se doaram, que trabalharam no momento mais crítico da pandemia e estão agora perdendo os empregos. Na verdade, terceirizados, né, a maioria, mas os hospitais estão fechando as portas para esses profissionais. Nossa, e que isso é muito triste. Bom, lá, todo mundo que me conhece, que já está aqui, né? Eu falo assim, não, eu não vou me expor e tal, e eu não consigo. Eu mergulho de cabeça. Quando eu vim aqui, quando eu me mudei para o Canadá, eu estava tão triste com a fisioterapia, exatamente por conta dessa desvalorização. E aí eu vim para cá e estudei outra coisa, né? Estudei hotelaria, restaurante, estudei outra coisa. Amei o meu curso. Mas o tempo vai passando e não dá, porque a minha cabeça, ela é muito de fisioterapeuta, entendeu? Então, a maneira como eu lia, quando eu trabalhava no hotel, eu não conseguia ler as pessoas do jeito que eu estou acostumada, do jeito que eu aprendi nesses 20 anos de formação a ler as pessoas que eu atendia na fisioterapia. Hoje, eu ainda não tenho a validação do meu diploma,
Mas assim, eu tô me rendendo, eu fiquei muito hesitante para isso, mas hoje eu tô me rendendo a isso para eu poder meio que sair do limbo e realmente me encontrar. Porque hoje eu trabalho numa casa de longa permanência, exatamente porque eu lido com idosos. Apesar de trabalhar na recepção, parte administrativa, é um ambiente onde eu sinto mais à vontade, exatamente porque eu consigo ter essa leitura de pessoas, porque a minha cabeça é de fisioterapeuta. Não tem como. Não tem como, eu já entendi que não tem como. Essa é realmente a minha área. Mas eu fiquei muito, muito triste em 2015, 2016, com essa desvalorização da fisioterapia. E ao mesmo tempo, né, Lari, que você estava falando isso de estudar, eu acho que um pouco disso é responsabilidade da nossa classe. Você não concorda? Porque a gente sempre coloca a culpa no CREFITO, nos órgãos superiores, que estão ali para normatizar. Mas cadê o papel agora dessa nova geração, desse pessoal que está saindo, desse pessoal que está aceitando também? Então a gente precisa se fortalecer, é tudo em cadeia. As pessoas acham assim, mas eu não tenho nada a ver com isso. Não, você tem tudo a ver com isso. Não é verdade? Gente, eu tô falando, eu sei que não é fácil. Eu tô lutando até hoje. A Larissa tá lutando até hoje. Todos os físios que vocês estão vendo aqui, ó, físio Lu Borg, estamos lutando até hoje, né? E sem estudar, sem você se aprofundar, sem você buscar o melhor, a gente vai enfraquecendo a nossa profissão. Né? É verdade. E é muito triste, né, Carly, assim, quando a gente vê a nossa profissão se enfraquecer pelos próprios colegas, né? Ao contrário, que se todos se unissem, nós íamos mostrar o nosso valor como profissional pela capacitação, né? O quanto de estudo e o quanto de dinheiro ou investimento a gente faz para se formar, se especializar. E muitas vezes para conquistar materiais para oferecer para o paciente, né, um tratamento qualificado com diferenciais terapêuticos. Então, assim, é uma carreira que a gente investe muito. Muito. E a gente tem que saber se valorizar como profissional. O que eu tenho aprendido nesse decorrer de década como empresária e como coordenadora de serviço é que, assim, nós temos que dar o nosso valor. Porque ou a gente vai aceitar a vida inteira trabalhar por valores de convênio, por valor de tabelas de convênio, ou a gente vai parar e falar, não, meu valor é muito maior que isso. Eu quero oferecer o quê para o meu paciente? Uma qualidade assistencial. Então, eu vou para um outro caminho. Eu vou começar a buscar o quê? Pacientes particulares. Que é o que, assim, a luta, né? Esse meu trabalho nas mídias sociais e orientando com os cursos que eu tenho oferecido aos profissionais, eu tenho ensinado esse caminho que eu aprendi. Sim. É um caminho árduo, difícil, porque você, além de fisioterapeuta, você tem que ser o seu gerente comercial. Você tem que saber comercializar a sua persona, a sua pessoa profissional e alcançar clientes, alcançar pacientes para aderirem ao seu diferencial. Exato. Porque eu costumo falar que o preço é diferente do valor, né, Carly? Isso. Valor não tem nada a ver com preço. Sim. Não tem nada a ver com preço. E quando a gente fala do papel do fisioterapeuta na promoção da saúde, eu vejo que essa área hoje é uma das áreas que teve o maior crescimento com a pandemia, porque nós fisioterapeutas que não trabalhamos nos hospitais, que estávamos com clínicas fechadas, né? As clínicas no momento da pandemia praticamente fecharam. Ficou para o fisioterapeuta uma atuação o quê? O teleatendimento, que o CREFITO liderou. Cresceu muito, Que foi, assim, de um valor imensurável, porque a gente conseguiu monitorar, atender pacientes, orientar através da tecnologia nesse momento, né, que a gente passou. E eu acredito que vai continuar,
porque ainda hoje, né, a gente consegue fazer atendimentos para os pacientes dessa forma, em alguns casos, claro que não em Sim, todos, sim, mas eu acho que é uma área que a gente conquistou. verdade. E a promoção da saúde, eu vejo que assim, o fisioterapeuta ele tem que aprender a desenvolver as ações, né? E falar a língua dos pacientes, porque assim, às vezes eu vejo assim nas mídias sociais, cada um tem um objetivo, né? O meu objetivo, como você me apresentou, assim, eu busco evidenciar a fisioterapia para aqueles que não conhecem o nosso trabalho, para que venham a conhecer e que venham a buscar o auxílio fisioterapêutico antes de chegar na instalação de uma patologia, precisar de uma reabilitação, em torno de promover o retorno à função. Então, eu gostaria de pegar pacientes no começo, onde a gente pode orientar sobre uma doença, a prevenção da doença, o melhor hábito de vida, uma mudança, né, na qualidade de vida, comparando com o quê? Alimentação, o sono de qualidade, o viver, né, o envelhecer saudável, porque essa é uma preocupação. Eu falo assim que a saúde é o bem mais importante que a gente tem. Eu falo para Verdade, qualquer um isso. Porque verdade. eu aprendi que eu tenho que cuidar de mim também. Porque às vezes eu cuidava tanto dos outros e dos pacientes e eu me perdi em mim, né? Não conseguia eu mesma fazer meus exames preventivos, acompanhar minha saúde. E isso para mim foi essa pandemia mudou a minha vida, mudou tudo. Aí eu aprendi que o que eu falo para o paciente, eu tenho que viver na minha vida. E Porque se você hoje não estou estiver bem, né? Como que você vai poder doar se você não tem? como exatamente a gente acaba pela correria do dia a dia, muitas vezes do trabalho, da vida pessoal, a gente acaba se perdendo. E tem hora que a gente tem que parar e falar, poxa, deixa eu refletir, né? Eu preciso envelhecer saudável para oferecer para o meu paciente aquilo que eu tenho de melhor. Entra no E rolo compressor e a gente não vê. Que vai é, passando, né? Vai passando, passando, e você se passou também. Você exatamente. ficou para trás. E isso, Carlinhos, me chamou a atenção quando a gente conversou sobre o tema da live, porque eu vejo assim vários colegas, né, na batalha da fisioterapia, né? Eu tenho 19 anos de fisioterapeuta. Você tem 20. A nossa carreira não é uma carreira de crescimento contínuo. Não, a gente tem altos e baixos durante a caminhada e que a gente tem que ter muita resiliência para conseguir continuar batalhando na fisioterapia. Porque às vezes as propostas aparecem para a gente mudar de área, para a gente buscar outras áreas que têm melhor remuneração e menos trabalho braçal, porque a fisioterapia é uma profissão que demanda energia da gente como profissional. A É, gente cansa fisicamente. cansa fisicamente e também existe a drenagem que o outro coloca sobre a gente, porque são pessoas que estão em estado de vulnerabilidade esperando por uma resposta, esperando que a gente faça alguma coisa. E muitas vezes, eu tenho falado isso em várias lives que eu fiz com meu primo, com outras pessoas que falaram muito sobre isso. A pessoa que a gente está tratando, ai, gente, uma água azul. Ai, gente, para, A eu tô aqui com a minha delícia! canequinha e sai da toca. Vem uma água azul. Acabou com o meu raciocínio aqui, ó. Entendeu? E tá falando assim, a gente tem que fazer o nosso melhor, mas a primeira coisa que a gente também tem que instruir é que o nosso cliente ou o nosso paciente, como você quiser falar, ele tem a responsabilidade também do tratamento. Sim, Uma das principais funções que o fisioterapeuta tem na promoção de saúde é o de instruir, é o de educar, que o paciente tem que querer, ele tem que se ajudar. Se ele não fizer, pode vir Deus aqui, ó, que não vai dar conta. A Lu tá falando aqui, exatamente. hoje Ela faz. recém-formados estão apenas tocando serviços, somos diferenciados, pois pensamos e fazemos um planejamento. É isso, Lu, é isso que eu bato na tecla aqui, que
que a Lari faz também no canal, que você faz muito bem no seu canal. Vocês estão nesse grupo, né? Você, a Ju e a Lu Barcala, instruindo a pensar, a ter o raciocínio. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu tô, assim, o meu pai entrou aqui, minha mãe tá aqui. Poxa, eu já sou fisioterapeuta. Muito prazer. A família toda aqui. E aí eu fico assim, ó, essas lives são, como você disse, são para pessoas como os meus pais, que não são da mesma área que a gente. E eu fico pensando assim, pai, mãe e todo mundo que tá aqui que não é fisioterapeuta, sabe o que é fisioterapia? Sabe por que eu tô... E eu vou deixar essa questão aqui, eu gostaria muito que vocês participassem, gente. Quem tá aqui e que não é fisioterapeuta, sabe o que é a fisioterapia? Tudo bem? Então, pai da Larissa, um prazer ter vocês aqui. E respondam aqui se vocês sabem o que é a fisioterapia. Eu gostaria muito... Oi, Pri, minha cunhada! Eu queria muito que vocês colocassem assim, o que vocês pensam. Sabe por que eu tô falando isso, Lari? Eu fui passear, né? Eu fui passear com a minha cachorrinha e no grupo de pessoas, porque agora a gente fez mais amigos que também têm cachorros, e eles ficaram impressionados de saber que a fisioterapia estava nos hospitais e que a fisioterapia era tão importante agora nesse período de pandemia. Ninguém não sabia que a fisioterapia estava dentro do hospital. Porque o que pensa, quando vem aquela imagem do fisioterapeuta, é muita imagem que eu escolhi na minha área e que eu gosto muito, tá? Que é essa área da ortopedia. Então, tipo, dor na coluna, fratura, massagem. Meu Deus do céu! Todo mundo! As pessoas que acabam de... eu sou fisioterapeuta. Você gosta de massagem? Você faz massagem? A primeira pergunta que qualquer um faz quando a gente sabe que a gente é fisioterapeuta. Não é? Não é? E me dá uma raivinha. E olha, a massagem é um recurso extremamente importante, fundamental. A massagem, se não for bem feita, se você não souber os sintomas, ela mata. Porque se você fizer massagem numa perna varicosa, cheia de varizes, com aquelas veias saltitantes, você pode deslocar um trombo e essa pessoa pode morrer de uma embolia pulmonar. Sim, é muito arriscado, né? Não saber o que tá fazendo. Ó, o pessoal tá respondendo pra gente. Respondendo, né? O que eles falaram? A Estela. Eu sei, muito importante para pacientes, para os pacientes com Alzheimer. Sim, trabalha muito com pacientes com transtorno neurocognitivo maior, né? Estela. A Pri falou que a fisioterapia tem um papel muito importante, não saberia falar de modo abrangente, mas falando em saúde da mulher é incrível. Muito. A Pri, minha cunhada, ela é obstetriz. Uma obstetriz. Ela trabalha com mulheres durante o trabalho faz o preventivo, faz o pré-natal, e acompanha durante e o pós. Fisioterapeuta trabalha em conjunto com elas. Né? Muito legal, Pri. A Malu falou aqui, fisioterapia, pensa em massagem na hora. Imagem Pro Arte, reabilitação para funcionalidade. Gostei muito. Gostei muito disso. Mas ainda não vi aqui meu pai e minha mãe dando os pitacos deles. Queria saber, o pai e a mãe da Larissa também. Escrevem pra gente o que vocês entendem sobre fisioterapia. O que vem na cabeça de vocês com a palavra fisioterapia? Não, e eu tô falando isso porque também eu tive essa experiência. Na minha live da semana passada, uma amiga fez faculdade comigo, trabalha com reabilitação vestibular, falando de movimentos, de manobras para realocar cristais dentro do sistema do labirinto para tratar tonturas e vertigens. Eu fiquei assim, ó, de queixo aberto. Maravilhoso, né? Demais, incrível. Careca Verde, meu marido tá aqui.
Amor, Ó, se você também quiser voltar sim. para casa, que ele foi passear com a cachorrinha, mas já tá bem frio aqui. Se você quiser voltar e entrar no meio da live, tá tudo certo, viu? Pode voltar. Joelma, tudo bem, gente? Ó, a Estela colocou, melhora a vida funcional dos pacientes com Alzheimer. Verdade. Essa é um pedacinho, mas extremamente importante. Importante. Então, Lari, eu peguei a definição de fisioterapia no Crefito. Pelo Meu pai falou aqui, ó, prefeito. eu não sei nada, vou falar coisa errada. A Malu Demato Funcional falou: a pandemia veio para esclarecer uma parte do que é a fisioterapia. Perfeito, uma Exatamente, parte. perfeito. Então vamos lá, gente. O que é a Vamos lá. fisioterapia? Fisioterapia é uma ciência da saúde que estuda, que previne e trata os distúrbios cinéticos, funcionais, intercorrentes em órgãos e sistemas do corpo humano, gerados por alterações genéticas, por traumas e por doenças adquiridas. Fundamenta suas ações em mecanismos terapêuticos próprios, sistematizados pelos estudos da biologia, das ciências morfológicas, que é a anatomia, das ciências fisiológicas, que é a fisiologia, que é o funcionamento, das patologias, que é o estudo das doenças, da bioquímica, da biofísica, da biomecânica, porque, gente, bioquímica, o nosso corpo todo funciona através de reações químicas que geram e de reações físicas. Movimento é física pura, a gente está falando de alavanca, a gente está falando de vetores, entendeu? Da cinesia, da sinergia funcional, da cinesia patológica de órgãos e sistemas do corpo humano e as disciplinas comportamentais e sociais. Essa definição está no CREFITO. O que é o CREFITO? A fisioterapia, ela é regida por um órgão federal que é o COFITO, que rege tanto a fisioterapia quanto a terapia ocupacional. O COFITO, ele é uma autarquia, ou seja, ele foi estipulado por lei para normatizar, através da ética, o exercício da fisioterapia e da terapia ocupacional. Então, foi por lei. E a lei, gente, foi instaurada em 1975, ou seja, é recente. A gente está falando de uma ciência recente. Quando a gente fala de ciência, a gente está falando disso. Existe pesquisa, existe estudo, existe comprovação. Tudo que é feito na fisioterapia não é, eu experimentei nos meus pacientes e dá certo. Pode ter começado assim, mas através da sua observação começaram a existir estudos, e hoje existe comprovação científica, o que torna essa profissão uma ciência. Quando a gente fala em distúrbios cinéticos, né, o estudo da biomecânica, da cinesia, isso a gente está falando de movimento. Ouviu falar em cinético, cinesia, é tudo relacionado ao movimento. Então a gente reabilita, a gente diagnostica, a gente previne distúrbios de movimento e a gente trata através de movimento. Essa é a base da fisioterapia. Quem está aqui tinha essa ideia, né, de movimento, que a fisioterapia está muito relacionada ao movimento? Daí deixa aqui nos comentários para a gente ouvir. Bom, eu sou de uma área, que eu sou da ortopedia, que é muito fácil enxergar isso. Então vai lá, faz exercício, faz o movimento das articulações, Né? é visual. Acho que é por isso que a ortopedia, que é essa área que eu gosto tanto, ela é tão visível na concretização do que é essa ciência. Mas a Lari, gente, a Lari também trabalha com isso, e ela falou uma coisa assim fundamental quando ela começou a falar sobre ela. Ela falou: olha, eu busquei estudar coisas que eu gosto, mas eu busquei estudar áreas diferentes. Ainda mais ela, que é uma especialista no atendimento em domicílio. Porque, gente, e aliás, a gente tem que ver o paciente como um todo. Com tudo. Eu que sou da ortopedia, uma lesão de ombro, de síndrome de impacto, pode ser decorrente de uma lesão respiratória. Um tórax em tonel
a escápula não mexe, o ombro fica travado e gera dor, gera lesão. Então, a gente não pode olhar as pessoas como sendo uma doença no ombro, uma doença no joelho, uma doença no cérebro, porque não funciona assim. Não. E a Lari, ela tem isso muito mais vívido assim no dia a dia dela, porque ela está dentro da casa dos pacientes. Então, quando a gente fala, quando eu li aqui dos sistemas do corpo humano e as disciplinas comportamentais e sociais, Sim. a Larissa está dentro da casa dos pacientes, reabilitando inclusive uma família de um paciente que, por exemplo, tem o Alzheimer. É verdade. Então, gente, assim, é complexo. Fisioterapia é muito linda e é realmente isso, né? Não dá para sair disso. Então, Lara, eu queria que você contasse um pouco de toda essa sua vivência, sabe? De eu tô aqui lendo aqui, né? A Físio Luborg. A Luborg é outra fisioterapeuta, anos de experiência, trabalha com cuidado. Ela é uma fisioterapeuta paliativista. Olha só, uma outra área. Foi reconhecida como uma especialidade da fisioterapia agora, né? Agora, recente. O papel, assim, papel fundamental nessa sociabilização das pessoas que estão ali no final da vida. Exatamente. Inclusive, ela fez uma live comigo maravilhosa, Lu, que eu acho que a gente tem que reproduzir essa live, tem que fazer outra, não saia da toca, viu, Lu? Tem que fazer, a gente precisa fazer outra. Então, é isso. E aí, Lari, porque eu falo pra caramba, que eu me empolgo com a fisioterapia, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória, eu queria que você explicasse, que você contasse as suas histórias, entendeu? Para as pessoas entenderem. Vamos lá. Vamos começar do início, gente. Ó, eu vou falar um pouquinho, né, de paixões na fisioterapia. Eu trabalhei algum tempo, né, em UTI adulto. Amo trabalhar em terapia intensiva. Eu trabalho ali do fisioterapeuta no manejo ventilatório, no cuidado para manter as vias aéreas do paciente permeáveis, nos cuidados para evitar a instalação de deformidades na parte motora, manter a funcionalidade, os cuidados de posicionamento. São muito importantes a visão do fisioterapeuta multidisciplinar numa UTI, porque a gente trabalha com uma equipe e a gente tem que entender, né, até onde é o nosso lugar de atuação e até onde é o do colega de outra área. E a gente cresce muito nesse ambiente, porque a gente vivencia experiências únicas, né? Momentos únicos, como paradas cardiorrespiratórias, onde a atuação emergencial do fisioterapeuta ela tem que ser assertiva e de toda a equipe, né? Numa intubação de emergência, num quadro de uma dessaturação também, de um broncoespasmo agudo. A gente tem que analisar e estar ali com o apoio médico, com a enfermeira do nosso lado, para o que deve a equipe de auxiliares de enfermagem. Então, assim, na UTI adulto eu aprendi muito, né? Aprendi com outros colegas de outras profissões, cresci como pessoa, como profissional, mas como tudo na vida da gente tem um tempo, eu creio nisso. Foi o momento de partir para uma outra jornada. Foi quando eu me apaixonei pela pediatria, pela NEL, na UTI também. O quanto eu amava mudar de área e estar ali com os meus piquiquinhos, né? Como eu brinco, os meus pichocos, as minhas crianças, que são o meu mundinho na fisioterapia à parte. Aprendi muito também, só que a gente vai envelhecendo, amadurecendo, a gente não tem o mesmo pique, né? Porque eu trabalhava noturno, eu gosto de trabalhar em UTI no período noturno. Aí a gente casa, a gente quer, né, ter uma vida mais tranquila, né, poder se organizar melhor, para também dar atenção para a família. E aí fui mudando de área, fui para o home care. O home care foi no comecinho da minha carreira, eu já atuei no home care. Daí que eu parti para UTI adulto e depois para neonatal e pediátrica.
Aí voltei coordenando, né, o serviço e dentre esses 19 anos de profissão, 10 anos eu tenho de administração de equipe e coordenação de fisioterapeutas no home care. E é a minha paixão, porque é ali que o profissional tem que ser bom de verdade, sabe, Carly? Eu brinco que o físio tem que ser bom não só na fisioterapia, em diversas áreas, mas tem que ter um emocional preparado para lidar com a doença que existe na família daquele paciente que está sendo cuidado no home care. Então você tem que ter uma espiritualidade, né? Eu posso dizer isso, né? Eu respeito a fé, a individualidade de fé de cada pessoa, mas a gente tem que buscar em Deus, né? Tá equilibrado pessoalmente para atuar profissionalmente e levar aquilo que a gente tem de melhor para o paciente e para aquela família. Porque a gente vai lidar com situações, muitas vezes, de discussões familiares, de brigas, né? A gente acaba sendo aquele elo que tem que levar a paz, né? Às vezes a gente acaba sendo até colocado em histórias da própria família, mas a gente tem que ter sempre uma palavra de sabedoria, uma palavra de alívio, de pacificidade, de mansidão para aquela família e para aquele paciente que está ali sendo cuidado. E hoje, né, vou andar mais rápido nesse período para chegar na fisioterapia integrativa. Com a fisioterapia na atuação domiciliar, eu comecei a buscar outros recursos para me capacitar ainda mais. Foi quando eu me apaixonei pela fisioterapia integrativa, pelas práticas integrativas e complementares que existem e nós, fisioterapeutas, podemos nos capacitar e utilizá-las segundo o nosso órgão, né? Tais como, né, posso utilizar a terapia floral, que é o uso dos florais de Bach para o tratamento de um paciente, a ozonioterapia, que é um tratamento que está no auge, né? E que, assim, tem uma atuação fantástica em mais de 200 patologias, na estética. E eu tô apaixonada pela ozonioterapia, pelos resultados que ela proporciona. E, assim, aquele pontinho de, nossa, por que eu não estudei isso antes? Por que eu não comecei a me capacitar para aplicar antes? Mas tudo tem o tempo certo. E tudo que a gente aprende, né? Eu acredito nisso, Carly, que tem o tempo certo do aprendizado, o tempo certo para a gente colocar em prática. E hoje eu atuo com alguns médicos que atuam na área da medicina integrativa. E isso tem me proporcionado realmente um crescimento pessoal, profissional muito grande. E assim, é isso que eu falo, que a gente conversou no começo, para os fisioterapeutas, não se limitem, não se limitem, vamos estudar, vamos aplicar, vamos aprender e praticar o melhor que a gente pode, porque a fisioterapia é uma ciência ainda nova, eu creio que a gente ainda vai ganhar muito espaço e vamos conseguir alcançar outras coisas, né? Essa vitória dos cuidados paliativos ser uma especialidade para fisioterapia, nossa, é uma alegria para nossa classe. Total. E eu creio que a gente tem muito mais a conquistar. Sim. E fiz um breve resumo. Depois depois que eu li todo o seu mini currículo e tinha realmente foi um breve mesmo, mas deu para a gente entender. E é isso, a gente vai amadurecendo, as nossas necessidades vão se transformando. E você falou isso, a gente precisa estar bem para a gente poder doar. Então, à medida que você vai mudando, as suas necessidades vão mudando, você também tem que ir se adaptando para que você possa oferecer aquilo que te faz melhor. Porque é isso, gente, sai da toca. Você sai daquele mundo bolha e você começa a perceber que existem outras coisas. E o ser humano é tão complexo que não dá para você ficar padronizando o impadronizável. Protocolando o improtocolável. Tem coisas assim, né? que às vezes as pessoas querem que você crie protocolos para coisas que, assim, é a habilidade técnica do fisioterapeuta. E quantas vezes
já pediram para mim, me cria um protocolo de PAD, de programa de atendimento domiciliar para o paciente ortopédico. Eu não vou criar, porque eu Então, preciso do quê? Da avaliação técnica, do profissional avaliando e sugerindo o PAD indicado para aquele caso específico. Não tem como protocolar. É exato. improtocolável. Exato. E na orto, né? Você falou, a orto tem muito disso, do protocolo da cirurgia, do pós-operatório de cirurgia de joelho. 3 meses. Existe uma média, existe uma base. Mas, E que não cara, é certeza de acontecer, porque os pacientes são diferentes, nós é lidamos isso. com pessoas diferentes e E uma, procedimentos cirúrgicos diferentes. a Malu, que foi minha aluna, falou saudades das aulas de orto com essa professora linda, Carly. Ai, obrigada, Malu. Ela tem orto na veia. Eu amo a orto, eu amo a orto. Mas eu amo a neuro também. Quando a Lari começou a falar de UTI, de ventilação mecânica, eu já entro em pavor, gente. Porque ventilação mecânica, sabe aquela máquina que fica fazendo... Não, o bip é o eletrocardiograma. Mas sabe aquela máquina que fica ali, ó, jogando o ar para dentro do paciente? Eu vejo aquilo, meu cabelo vai lá pra cima e desce. O Entendeu? coração acelera e dá vontade de sair correndo, né, Carly? Nossa Senhora! Mas eu falo assim, o mínimo da fisiologia respiratória eu tenho que saber. Porque é isso. Sim. Eu tenho que entender, voltando para essa história do ombro, que se eu tenho uma escápula que não está se movimentando, a escápula é aquele osso que faz a asa atrás. Se ela está aberta, que o paciente está hiperinsuflado, tem um tórax que já é super expandido, aquela escápula está travada, porque a escápula está presa, tá apoiada onde? Nas costelas. Então eu preciso ter esse entendimento. Então não posso falar toda síndrome de impacto é por um mesmo motivo. Esse paciente, a gente talvez tenha que, se for um paciente em domicílio, a gente vai ter que tentar fazer com que ele respire melhor, usar técnicas que ele consiga expirar melhor, desinsuflar um pouco mais, para que a gente possa ter um movimento de escápula. Exercícios educativos, né, Carly, que você tinha comentado. A gente ensina o paciente a respirar, né, com técnicas de exercícios respiratórios, Exato. mas com a linha atuação primária do físio, ensinando. Ensinando. E a gente não pode esquecer que esse músculo, essas ligações estão todas, a pele está toda inervada, é tudo nervo, é tudo receptor. E aí, quando eu falo de reações bioquímicas, biofísicas, esse receptor, quando você passa o dedo na sua pele, abre um canal, ele é estimulado, abre um canalzinho celular, entra íons, olha a química, e deflagra um potencial de ação, que é o que vai fazer, é o que dá o movimento. Em questões de milésimos, a gente, olha, é tão magnífico, é tudo tão magnífico. E eu fico assim, as pessoas não pensam nisso. Não pensam que cada pessoa... Quanto de estudo, né, o profissional fisioterapeuta tem que saber, porque a gente estuda todos os sistemas, né, como você leu na definição. Tudo. Todos os sistemas do organismo, além da bioquímica, da fisiologia, da biofísica, são muitas coisas, né, que o profissional precisa estudar para praticar a fisioterapia. E é isso. É importante a gente falar que a fisioterapia é uma profissão, então faça fisioterapia com profissionais habilitados e você pode pesquisar isso. Vocês que não são fisioterapeutas e estão nos assistindo, né? A gente tem o órgão que a Carly já falou, cada estado tem o seu. Aqui em São Paulo é o CREFITO 3. Você pode pesquisar o nome do profissional para ver se ele está habilitado a atender pelo CREFITO, pelo nosso órgão. Isso é bem importante. Também a gente está falando. Super importante, porque significa que ele está sob a normatização dentro desses padrões éticos de como deve ser regida a nossa profissão. Então, realmente, isso é fundamental. A Malu Dermato Funcional está falando, fiz o curso de ozônio, mas ainda não tenho prática. Aí, ó, Malu, uma ótima... tem que conectar esse conhecimento. Você vai ajudar muitos pacientes com a ozonioterapia. Né? A ozonioterapia está crescendo.
muito estudo, já tem algumas pesquisas surgindo aí, Sim, muito temos estudo. muitos estudos já em andamento, tem estudos já publicados na parte da estética, tem muito resultado, estrias, microvasos, varizes, bigode chinês, rugas de expressão, celulite e patologias mais de 200, artrites, artroses, várias. E aí vai, síndrome túnel do carpo, a gente tem a parte das gorduras localizadas, que também tem um belo resultado na ozonioterapia. Então, olha, Vai em frente, Malu. tem muita coisa, né? É uma área que está crescendo muito. Então, é realmente isso, tipo, é uma ciência nova com Olha, a gente tem um muita área. enfermeiro, o Dejacir. Olá, que aula mil. Sou enfermeira e admiro muito a fisioterapia. Que legal, viu, Jaciri? Eu admiro, nós admiramos muito a enfermagem, a profissão de Fundamental. vocês, o quanto eu aprendi com vocês nessa carreira profissional. Vocês também são admiráveis. Ontem estava dando uma palestra para enfermeiros e auxiliares de enfermagem. Foi assim É, maravilhoso. Eu amo essa troca. A é. gente cresce tanto com eles e eles com a gente, né? E a gente acaba virando uma rede de negócios. A gente pode indicar o trabalho deles e eles podem indicar o nosso trabalho. 100%. E assim, às vezes na nossa profissão, Carly, o que eu vejo muito é que assim, é difícil o fisioterapeuta, hoje até que nem tanto, mas há um tempinho atrás é difícil você aplaudir um colega fisioterapeuta, né? As Muito. pessoas querem, derrubar a gente. Estender a mão é difícil, mas derrubar, Os profissionais da medicina, a gente vê essa união, né? Muito, mas a físio realmente existe uma competição meio nociva. Mas ainda bem que a gente está aqui fazendo o contrário. Ainda bem que a gente está aqui usando as redes sociais para enaltecer outros colegas. Todo mundo que for. E eu tenho trazido não só fisioterapeutas, mas de todas as mas áreas. outras Outras profissões. profissões, exatamente porque tem essa troca. E, né, a Larissa me conheceu, gente, porque eu dei aula no curso de Vamos falar do MBA. trabalho da Carly, gente. Vai, fala, conta. Não, mas até me desconcentrou. Porque eu gosto muito dessa área de pesquisa. E eu acho que o TCC, todo mundo reclama, o TCC é chato, porque, gente, mas o TCC, ele para mim é uma riqueza de aprofundamento de conhecimento. Eu conheci a Larissa porque eu fui dar aula de metodologia científica nesse curso de MBA em Gestão e Saúde e tive o prazer de conhecer a Larissa, tive o prazer de conhecer a Lu Borg, enfim, de trabalhar com a Lu Barcala de novo, e conheci várias pessoas incríveis. E é isso, sabe? A fisioterapia, ela não está restrita só também na atuação com o paciente. A fisioterapia, você também pode levar ela para outras áreas, né? Então, você também pode fazer pesquisa. E aí, quando eu decidi fazer esse canal, a minha ideia era essa. Crie 40 temas de TCC para fisioterapia. Não! Quando a gente está falando, por exemplo, de uma reabilitação vestibular, um exemplo da live passada, eu não estou falando só com fisioterapeutas, eu estou falando com médicos, estou falando com enfermeiros, eu estou falando com fonoaudiólogos. As lives que eu trouxe sobre nutrição, que eu trouxe nutricionista, que eu trouxe chefe, eu não estou falando só com chefe de cozinha, eu não estou falando só com nutricionista. Eu estou falando com toda uma classe. A médica veterinária que trabalha com segurança genética do Covid para identificar quais são sei lá, as novas classes de vírus que são, como que eles falam, que são preocupantes. Ela é uma médica veterinária, mas um fisioterapeuta pode trabalhar com ela se quiser ir para a área básica. Então, se o fisioterapeuta quiser estudar, fazer pesquisa básica, estudar biologia, estudar bioquímica, estudar biofísica, pode. Então, o que eu tento trazer nessas áreas são temas diversos para todas as áreas da saúde. Porque eu não acredito que uma coisa seja específica só para fisioterapia. Eu acho que todas as áreas de saúde estão interligadas. E essa troca, ela é muito enriquecedora.
entendeu? Sim, olha, a gente tem o Pedro falou assim, Carli, existe muito desentendimento entre o médico e o fisioterapeuta. Acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre isso. É, Obrigada, viu, Pedro, pela sua colocação, sua pergunta. Eu acho bem importante a gente comentar assim, porque existe, não vou falar que não existe esse desentendimento, existe em alguns casos, sim, porque às vezes, né, alguns médicos eles prescrevem uma o tipo, fisioterapia como tipo uma receita de bolo. Às vezes eles não sabem nem o que eles estão escrevendo no papel, chega exato. para a gente, aí o paciente ele quer que você faça aquilo que o doutor escreveu. E às vezes aquilo que o doutor escreveu solicitando não é o que o fisioterapeuta que estudou sobre fisioterapia e que sabe avaliar quais as melhores técnicas a serem utilizadas é melhor para aquele paciente. Só Exato. que a gente acaba ficando numa posição de uma profissão inferiorizada em relação à medicina, e aí a gente fica com uma batata quente na mão. Fazer o que o doutor quer ou fazer o que é melhor para o paciente, mediante o nosso conhecimento fisioterapêutico. Então, É, assim, aí a gente tem que ter, né, a comunicação para fazer um contato com o médico, né, e é. conversar com ele, né, com toda a educação, com toda a submissão e explicar para o doutor, né, a nossa opinião fisioterapêutica. Na Então, muitas verdade, vezes, Larissa, eu acho que eu não colocaria nem como submissão ou como a nossa opinião. Eu acho que através do estudo, com comprovação, você cria autoridade, e autoridade eu não estou falando de superioridade, estou falando de sim, autoridade de conhecimento para o debate. E aí você mas se coloca no mesmo acontece. nível. Mas aí, Carly, sabe o que acontece? Nem todo profissional tem o conhecimento suficiente para conseguir debater com o médico, Então vamos né? estudar, galera. Aí a Cara, gente cai aonde a gente começou a falar que precisa se capacitar, o profissional precisa estudar, porque só a faculdade não vai fazer de você um bom profissional. A faculdade é a base mínima, né? Os cursos que você faz depois é que vão te dar mais capacitação, mais autoridade naquilo que você faz, para você conseguir sim conversar com o doutor, com o médico, com qualquer profissão e discutir com embasamento científico aquilo que você está falando. exato, exato, é isso, é isso. Então, por isso eu falo, gente, estuda, estuda, estuda. Se não estudar, eu falo igual eu tava falando para meus alunos. Obviamente, gente, é uma brincadeira, né? Eu falo assim, se você, eu vou quebrar o pescoço, fazer assim, e aí fica na brincadeira. Mas assim, gente, estuda, pelo amor de Deus, estude, estude para você ter esse nível de discussão, para você poder. E olha, e a gente não sabe tudo. Aliás, quem fala que sabe tudo, putz, já não sabe nada. Porque quanto mais. É uma coisa bem paradoxal. Quanto mais você estuda, mais você tem noção daquilo que você não sabe. De nada. Não é nada. Por isso que a gente tem que fazer trocas e trocas com É outros verdade. profissionais para a gente Vamos aprender. dizer assim, quer fazer um TCC bem feito? Fale com a Carly. Gente, vocês que precisam fazer algum trabalho de conclusão, seja de graduação, de pós-graduação, de MBA, doutorado, mestrado, procurem a Carly. Ela é uma professora que tem um trabalho lindo. Saia da toca com Carly. Olha que E propaganda, aproveitem. gente. Aproveitem. Os alunos que me seguem, que fazem meus cursos, o que eu tenho oportunidade de compartilhar a Carly para conhecimento deles e auxílio pelo trabalho que ela executa, que é impecável, eu indico de olhos fechados e ela sabe disso. Ai, gente, obrigada. Porque a diferença, né, do profissional, Carly, é aquilo que você fala. A gente tem que ter o brilho nos olhos e o amor, né? A gente precisa de dinheiro para sobreviver, precisamos, porque a gente não paga conta com amor. A gente paga as nossas contas com dinheiro. Mas a gente, fisioterapeuta, a gente tem que ter o brilho nos olhos, né, na alma, eu falo, porque é uma missão de vida.
né? A fisioterapia não é só uma profissão, é uma missão que nós recebemos, né? Fomos agraciados por Deus por ter essa profissão, né? Por adquirir o estudo necessário e sermos fisioterapeutas. É muita troca, né? E assim, Muita. eu fico muito lisonjeada por todo esse elogio, muito obrigada, mas assim, eu gosto realmente muito de fazer isso, mas exatamente porque tem a troca. Então, por exemplo, o Ricardo, que está aqui falando, foi um grande desafio para mim. E eu aprendi muito com o Ricardo, exatamente como eu aprendi muito com você. Você, Larissa, é uma pessoa muito resiliente. Você ouve a crítica, porque assim, fazer um trabalho, vai e volta, vai, não é fácil. Não, Larissa, ainda não é isso, Larissa, mas por que você está escrevendo isso? Não é fácil. E você trabalha, você estava estudando, né? E mesmo assim você, não, muito obrigada, e ia lá e refazia e melhorava. O Ricardo, a gente tinha discussões homéricas, num bom sentido, porque ele estava com uma ideia fixa na cabeça dele, eu enxergava outra coisa, e ele estava apegado àquilo e tal. Então, aquilo para mim tinha a orientação do trabalho, mas foi uma troca muito grande. Eu aprendi muito com o Ricardo, eu aprendi muito com você, igual eu aprendi com todos, aprendi muito com a Lu Borg, aprendi muito com muita coisa. Cada um, né? Com cada um. Foi bastante desafiador, mas mesmo sendo muito desafiador, sempre traz alguma coisa boa, o resultado tá aqui. A gente tem essa troca. E Verdade. isso para mim é muito glorioso. O Pedro está perguntando pra gente sobre um educador físico, às vezes discordam do fisioterapeuta. É normal isso acontecer, essa discordância? Meu pai tá arrasando nas perguntas. Meu pai tá arrasando nas perguntas. Você responde, Carli. Maravilhoso a pergunta. Adorei. Eu acho que, de novo, fisioterapia e educação física são profissões que se complementam muito. Só que existe uma diferença muito grande nas duas profissões. A fisioterapia lida com doença. Tanto é que a fisioterapia é uma profissão da área da saúde. A educação física, ela é meio saúde, meio educação, entra na parte de humanas. Mas eles também, de alguma maneira, eles lidam com saúde, porém, e a Larissa deu uma falhadinha aqui, porém eles não têm, voltou, a Lari voltou, porém eles não têm todo o embasamento de doença que a gente tem. Mas eles têm um embasamento de fisiologia do exercício, criatividade, de biomecânica, que nós fisioterapeutas não temos. Então, são duas profissões que se complementam muito. Principalmente quando a gente... Carli, que eles estavam entrando nos hospitais, os educadores físicos, né? Por volta mais ou menos do ano passado. Mas aí o Crefito deu um barra, porque realmente eles não tinham capacidade, pela formação deles, de atuar com doença, o educador físico, porque eles não são formados para essa atuação. Então, houve isso meados do ano passado, aconteceu isso. Então, eu acho que depende, eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio. Eu acho que o trabalho de um fisioterapeuta com um educador físico em conjunto é fenomenal. Porque a criatividade que eles têm, a capacidade de criar exercício que eles têm é muito, imensamente maior do que a nossa. Não estou falando que a gente não possa. A gente vê muito isso, Carli. Quando a gente chega no limite terapêutico com relação à fisioterapia, o paciente alcançou os objetivos propostos, a gente dá alta da fisioterapia e a gente orienta ele, dá continuidade no processo dele, o educador físico. Perfeito. Então, assim, isso acontece, esse tipo de parceria. A gente já alcançou o limite da fisioterapia, a gente indica para um colega educador físico dar continuidade no processo de recuperação muscular, de crescimento, de fortalecimento para o próprio educador físico. Um exemplo, fisioterapia tem cardiorrespiratória, cardiovascular. O paciente teve um derrame, não, teve um
uma isquemia de um ataque isquêmico do miocárdio, teve um ataque cardíaco, foi parar no hospital, fisioterapia dentro do hospital, fez a cirurgia, fisioterapia dentro do hospital, saiu do hospital, fisioterapia, ou vai no centro ou vai em casa, fisioterapia. O paciente já está andando, já está recuperado, já está... O que está fazendo fisioterapia? Educação física. Vai para academia, vai puxar mais pegada na esteira, vai puxar ferro, entendeu? Mesma coisa, idosos. Os idosos começam a ter muita perda de densidade óssea. Sarcopenia. Idoso saudável tem que puxar ferro, tem que ir para academia para evitar, né? Então, eu acho que são... Declínio funcional. O declínio funcional, acho que são profissões que se complementam. Existe discordância? Existe, como qualquer coisa, existem discordâncias. Mas olha, eu acho... Os pais escreveram aqui, parabéns, quanta dedicação, competência, super profissionais, amamos, sucesso sempre. Ai, que lindo. Obrigada, os pais puxando a sardinha, né, para o nosso lado. Isso é muito bom. A Pri Laranjeira, minha cunhada, daí a importância da multidisciplinaridade total. Muito, muito. A Pri falou também, assistência baseada em evidência e com os saberes partilhados. Perfeito, perfeito. Baseado em evidência, você precisa ouvir o que o seu cliente quer. O paciente faz parte da terapia baseada em evidência também. Começo, meio e fim. É isso mesmo, Ricardo. Há quantas vezes, Carli, que a gente tem que botar na cabeça dos profissionais que o atendimento domiciliar fisioterapêutico, ele tem um começo, ele tem um meio e ele tem um fim. O fim, necessariamente, não é o fim da fisioterapia para aquele paciente, é o fim da fisioterapia domiciliar para que ele dê continuidade no atendimento fisioterapêutico ambulatorial, aonde existem maiores recursos, aonde, né, os profissionais têm uma gama de recursos a mais para poder continuar a tratar aquele paciente. Exato. Então, a gente tem que saber que existe um limite terapêutico no domicílio. E a gente não pode segurar o paciente, a gente tem que deixar o paciente continuar o seu tratamento. Gente, essa coisa de 10 sessões não existe. Não existe. Às vezes é mais do que 10 sessões, às vezes é menos do que 10 sessões. Se o paciente recuperou, se reabilitou com 3 sessões, ele se reabilitou com 3 sessões. Você vai ficar segurando o paciente para ficar tendo dinheiro dele? Você não vai para lugar nenhum. Abre espaço para outros virem, entendeu? Exatamente. Não existe esse número. Você vai julgar, você vai estabelecer meta. Paciente que fica lá dependente de você, porque não está fazendo o papel dele, porque acha que quer continuar lá, recebendo sua atenção. Alguma coisa está errada. Essa comunicação que a Lari falou muito bem, que a gente precisa ter comunicação com os outros profissionais de maneira adequada, a gente precisa ter comunicação com os pacientes também. Os pacientes, eles têm que saber que existem metas. A gente tem que atingir metas a curto prazo para atingir uma meta a longo prazo. Exatamente. O Home Care de resultados, Carli. O meu curso está disponível, gente. Home Care de resultados. Nós, como profissionais, nós temos que não é prometer resultados inalcançáveis ou enganar paciente, cliente. Não. A gente tem que agir com a ciência e com a verdade, né? O limite que nós temos para trabalhar com o paciente e às vezes nós temos que colocar a família também na realidade, né? Porque existem casos que são crônicos, são casos que o paciente não tem um prognóstico de melhora, aonde a gente tem que ter toda a abordagem técnica, né? Juntamente com a parte também espiritualizada, para saber comunicar à família as notícias difíceis também. E aí entra também esse papel da fisiopaliativista, cuidados paliativos, que muita gente, né, aprende com Luciana Borg, ensinou pra gente. Fisioterapia paliativista não é só aquela para pacientes em estado terminal com câncer. Se você é um paciente diabético, se você tem pressão alta,
você é um paciente crônico. Você vai precisar da fisioterapia. Exercício, talvez você pode procurar fisioterapia para o preventivo, que muitas vezes vai te encaminhar para academia. Vai trabalhar com o educador físico. Não é assim? E você Exatamente. pode Lá fazer no mais canal tem opções. bastante material. No meu canal do YouTube, Larissa Reis Físio, nós temos vários podcasts, tem material de live exclusiva que eu fiz com a Lu Borg, falando sobre os cuidados paliativos. Então, assim, é um veículo de esclarecimento, Carly, que a gente Lari, usa. então vamos lá. Você tem um canal no YouTube, Larissa Reis. Larissa Reis Físio. Larissa Reis Físio. Não tem ponto físio. Não, Esse é o do no canal Instagram. do YouTube é Larissa Reis Físio. Instagram, também o canal da Lari, super profissional, tá cheio de coisa. Larissa Reis, Larissa Reis ponto físio, certo? Isso, Podcasts com várias pessoas. Várias personalidades da fisioterapia, profissionais de renome, anos no mercado, profissionais que trabalham com aquilo que a gente acredita que é a qualidade do atendimento ao paciente. Então, assim, são amigos de profissão que eu admiro e que generosamente participaram comigo nas gravações para a gente poder ter esse material disponível para toda a população que acessar, né? E você ainda tem um curso que está disponível onde? No Hotmart? No meu Linktree, no Instagram, tem 3 cursos. Tem o link lá na bio. Tem o curso Home Care de Resultados, o curso de traqueostomia, raciocínio clínico e o curso com a minha parceira Lu Barcala, curso de boloterapia, que ela gentilmente cedeu para que eu pudesse vender e comercializar o curso nas minhas redes. Gente, entendeu que tudo está conectado? Uma coisa atrás outra, e isso da generosidade, eu tive o prazer. Gente, essa live voou, vocês prestaram atenção como que voou? Nossa, olha a hora, eu nem percebi. Não, voou. E quando isso acontece é porque é muito bom. Eu realmente fico muito empolgada. E é isso, sabe, gente, de generosidade, poder pegar um telefone e falar, você topa? E a pessoa fala, topo na hora. Entendeu? Porque eu acho que a gente está alinhado, nós estamos alinhadas com os mesmos objetivos, né? A gente está aqui tentando elevar a fisioterapia, tentando elevar a saúde, promover saúde. Eu quero promover saúde para os meus pais, para os seus pais, para os meus sogros, para as pessoas que estão ao meu redor, que talvez não tenham acesso, e que eu também quero ter mais acesso, mais informação. Hoje, com a tecnologia, eu estou aqui no Canadá, mas eu acho que eu nunca tive tão ligada a vocês como eu estou hoje. Entendeu? Isso é muito bom. O meu pai, o Pedro, é economista. Ele fez uma live comigo sobre saúde financeira e como a saúde financeira afeta na saúde física. Tudo. Entendeu? Então, estamos interligados, estamos numa mesma rede, e essa palavra, gente, isso aí é desenvolver rapport. Rapport é você ter empatia, você se ligar com o outro, você aprender com o outro, você sair da toca, entendeu? Você ir atrás da Larissa Reis para buscar informação, aprender como se comunicar com esse profissional. Todo mundo que está na live, que quiser ter acesso a mim, quiser ter acesso a Larissa, estamos abertos. E é isso, trazer coisas interessantes também para a internet, não só o entretenimento, que eu gosto. Eu estava assistindo Masterchef agora, gente, eles estavam tentando fazer um ovo molê frito. Eu tava aqui tensa. Mas podemos também trazer coisas importantes, relevantes. Eu acho que promoção de saúde nunca foi tão fundamental como é hoje, né? É verdade, é muito importante. E a gente tem que ser esses educadores para promover a saúde para a população. Né? Fisioterapeuta está interligado. Eu digo que a nossa profissão ela é interligada com a educação. Porque a gente está educando o tempo todo o paciente. Tamo junto, Lari. Tamo junto. Tamo junto. Obrigada, gente. Obrigada por vocês, né, estarem com a gente, nos acompanhando. Passamos um tempinho, mas nos acompanhem nas redes. O nosso prazer é poder contribuir com a nossa profissão, com os pacientes,
né? E desenvolver Total. isso para outros profissionais também, levar adiante, né, a nossa paixão, nosso amor pela fisioterapia, com qualidade e segurança para o paciente. Total. Segue lá o Ozônio Star também, que é o meu canal de ozonioterapia. E esse é um Instagram novo que eu Já tô tô divulgando seguindo. esse trabalho, viu, Carly? É Já tô novo. seguindo. Já divulguei nas stories do Zone Star. E ó, gente, essa live vai ficar gravada aqui. Eu vou Vamos baixar no meu compartilhar. YouTube também, que é o aqui é Saia da Toca com Carly. No YouTube é Saia da Toca com Carly Coelho. E eu vou baixar essa live. Eu vou encaminhar para a Lari, que vai colocar nas redes Vou dela colocar. também. Eu vou baixar em Facebook, em tudo, e você fica à vontade para usar onde você quiser. Tá bom? Porque eu Não, acho pode que. deixar que eu vou colocar em todas as redes também. Ah, Para então tá outras bom. pessoas poderem Tia! assistir. Obrigada, Ricardo. Ricardo, a gente precisa fazer uma Obrigada, live junto Ricardo, também, Lu, hein? Amiga. Isso, gente. Obrigada a todo mundo, Boa Lu, Boy, noite. todo mundo. Ah, gente, foi muito legal. Me empolguei. Adoro. Muito bom, foi um prazer. Nossa, uma alegria. Olá, muito obrigada, viu, por você ter cedido esse tempo. Me senti muito honrada por compartilhar que venham outras. E quando eu estiver no Brasil, a gente vai se Você tem que encontrar. fazer um podcast comigo, hein? Vou com o maior prazer. Vou com o maior prazer. Então tá bom, gente. Beijo Bom pra todo mundo. descanso, Fiquem gente. com Deus, Super todo mundo. beijo. Muito Isso. obrigada por todos. Beijo, Malu. Beijo. Beijão. Fiquem com Deus. Tchau. Até a próxima. Até mais. Até a Tchau. próxima.